Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. For the most part, throughout the book of Isaiah, Em grande parte de todo o livro de Isaías, podemos notar que Deus não está satisfeito com seu povo. A razão para isso é simplesmente que o povo de Israel, principalmente Judá e Jerusalém, não estão comprometidas com os planos de Deus. Eles não querem ouvir o profeta. Eles não estão interessados na liderança de Deus e não estão interessados em cuidar das coisas que Deus os orientou a fazer. Por causa disso, haverá punição. Nós vemos repetidamente, nestes primeiros capítulos do livro de Isaías, que Deus não está satisfeito e que o povo de Judá irá sofrer. Nós conseguimos ter um bom exemplo do que eu disse ao final do capítulo que estudaremos no dia de hoje. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Isaías, no capítulo 3. Repetindo, livro de Isaías, capítulo 3. Nós vamos tratar da primeira metade deste capítulo hoje. Juntos, vamos para o versículo 1, onde lemos: Porque eis, como dissemos antes, essa frase, porque eis, ela antecipa algo significativo que está prestes a acontecer. Neste contexto, Deus vai fazer uma proclamação de grande importância. Então ele diz, porque eis, Ha-Adon Hashem Sevaot. Eu quis ler em hebraico por uma razão. Muitas Bíblias em português traduzem duas palavras diferentes da mesma maneira. Senhor e Senhor dos Exércitos. Bem, não é a mesma palavra para Senhor. A primeira é Ha-Adon, que significa o mestre. É uma palavra que implica em autoridade, em poder, e é comumente apresentada como um termo de respeito hoje, que pode ser usada de um homem para outro. Mas aqui está se falando sobre o Senhor, no sentido de governante, o mestre do universo. Depois, a próxima frase é o termo Yud, Hei, Vav, Hei. Essas 4 letras importantes que falam sobre o Deus transcendente. Essa é a palavra normal traduzida como o Senhor sobre todos. Ela é usada junto com a frase o Senhor dos Exércitos. Dessa forma, repetidas vezes aqui, Deus está se revelando de maneira profética muito comum, como o Senhor dos Exércitos. Geralmente, quando a expressão o Senhor dos Exércitos é vista, ela pronuncia um juízo que virá. De novo, não posso enfatizar o suficiente que Hashem, Pashu, Hulô, Miud-Sei e Mahá. Meiud-Sei e Maá. Simplesmente que Deus não está satisfeito com seu povo, que ele não encontra nada satisfatório em seu comportamento ou em seu raciocínio. Mais uma vez, por causa disso, haverá consequências. Olhe novamente no versículo 1. Pois eis que o mestre, o Senhor dos Exércitos, ele está falando sobre o que vai fazer. Na próxima frase, vemos um verbo, e geralmente em hebraico, temos verbos que os estudiosos bíblicos cristãos classificam como perfeito ou imperfeito, ou seja, passado ou futuro. É estranho. Não que nunca acontece, mas sempre que aparece um verbo no presente, e claro, normalmente, os estudiosos bíblicos da perspectiva cristã chamam a esse tempo de particípio. De qualquer modo,
O que simplesmente quero comentar é que esta construção gramatical indica algo importante. É incomum e anuncia algo que é de grande importância. O que Deus está fazendo? Ele está tirando de Jerusalém e de Judá. E veremos agora, não uma vez, nem duas vezes, mas 4 vezes, que a mesma palavra será usada. É tão frequente nas traduções para o português que nós alternamos as traduções. Não gostamos de ser redundantes e acho que isso é um erro muito grave. Se é a mesma palavra e tem o mesmo significado, usado no mesmo contexto, devemos traduzir da mesma maneira. Esta palavra que vemos aqui no início, quando ele diz: estou removendo de Jerusalém e de Judá. Vou dizer em hebraico. Diz aqui: Mashen u Mashiná. Mashen e Mashiná são a mesma palavra. Tem o mesmo significado, mas uma está no masculino e a outra está no feminino. E que sentido tem isso? Essa palavra tem a ver com suporte. Às vezes ela é usada em uma construção gramatical distinta e fala sobre uma equipe que você usa para suportar algo, de onde algo se apoia. E o termo significa exatamente isso, apoio. Você se apoia em algo que te sustenta. Então, está falando de suporte, e ela é usada tanto na construção no masculino, quanto na construção no feminino, para falar desse suporte de uma forma plena, completa. Então, Deus está tirando o apoio, aquilo que nos sustenta. Ele está esvaziando as provisões do armazém e dos depósitos, aquilo que sustenta a vida, e diz: todo o apoio, ou o suprimento de pão, ou de comida, e de todo o suprimento, ou o sustento de água. Ele usa mai velahim, água e pão, falando sobre as necessidades da vida. Então, porque Deus não está satisfeito com seu povo? Porque eles estão rejeitando sua autoridade, como eles não estão interessados em seus caminhos, não estão comprometidos com seus mandamentos, não o estão adorando como deveriam. Deus está tirando algo deles. Em vez de abençoá-los e mostrar-se ativos em suas vidas, em suas circunstâncias, Deus está se retirando. E é isso que ele faz com Israel. Como consequência, como vemos repetidamente aqui em Isaías e também em toda a Escritura, é quando Deus recua, quando ele tira sua presença do povo. Isso cria uma oportunidade para o inimigo atacar. É exatamente isso que vamos perceber. Isso vai trazer dificuldades para o povo de Judá. Olhe agora para o versículo 2, onde Isaías vai falar sobre a população. Observe o que ele diz, que isso afetará. A quem? Olhe para o versículo 2. Gibor, o herói ou o poderoso. Esse é um termo masculino e fala sobre um indivíduo, um homem que tem poder. Então, essa ação de Deus terá esse efeito, não apenas em algumas pessoas, mas como vemos aqui, até mesmo o poderoso sofrerá. Depois ele diz: Ish Hamei Hamá, também o homem de guerra, o juiz e o profeta, e o Kossem. Kossem é uma pessoa que usa do ocultismo. No hebraico moderno, Kossem é a palavra usada para mágico. Pode ser que a sua Bíblia diga um adivinho, alguém que não adora a Deus. Ele está usando aquilo que é proibido para um propósito espiritual. E então termina este versículo dizendo: e o ancião. A implicação é que, entre as pessoas de avançada idade, há pessoas assim. Como vemos o que acontece também entre os juízes e os profetas. Há um caos generalizado, mas ninguém parece importar-se. Então, no versículo 2, vemos a corrupção que entrou na sociedade de Judá e dentro de Jerusalém.
Veja o versículo 3. No versículo 3, estaremos falando sobre liderança. Quando o povo não estiver comprometido com os planos de Deus, quando não caminhar na instrução da palavra de Deus, veremos que, quando Deus se retira, a liderança piedosa se evapora. E pelo fato de que, só por um momento, como vemos aqui, voltamos ao versículo 2. O herói e o homem de guerra, o juiz e o profeta e o ancião, todos esses estão bem. Qual é o problema? O adivinho que está ali, o que pratica o ocultismo. Ao entrar nesse grupo, ele vai gerar problemas com a liderança. E é isso que vemos no versículo 3. Isaías diz: Sar Hamashim, um capitão de 50, também Nassu Fanim. Nassu significa levantar o rosto. O termo rosto indica presença, fazer com que alguém dê sua presença, sua atenção a outra pessoa. Ele está falando de alguém que é muito respeitável, para quem as pessoas levantam sua cabeça, em quem prestam atenção e as reconhecem. Diz o versículo 3, o capitão de 50 e também o respeitável, o conselheiro, o sábio. Depois temos um termo para trabalhador, de grande habilidade. Perceba agora uma coisa. Naquela época, como deveria ser em toda época, um trabalhador habilidoso, capaz de produzir e construir coisas, era um grande trunfo para a sociedade, para a cultura, a comunidade. Vemos essas pessoas sendo mencionadas como líderes, pessoas de caráter e qualificações importantes. Mas veja o que acontece, diz no final, o Nevon Lahash. O que é Nevon Lahash? É alguém que é sábio em encantamentos. Então vemos, por um lado, Kosem e, por outro, Nevon Halash. Dois termos que descrevem os praticantes do que é indevido, de coisas vinculadas ao ocultismo, à idolatria e às práticas espirituais proibidas pela Torá. Então, o que temos aqui? Nós vemos um grupo de pessoas que estão aparentemente bem, exceto por alguns poucos elementos dentro de todo o grupo que não deveriam estar lá. Mas estão. E um pouco, só um pouquinho de arsênico arruinaria uma comida perfeita. E quando tivermos pessoas que não são qualificadas, pessoas que, segundo a Torá, estão proibidas, se trata de gente que deveríamos expulsar da sociedade. Então, embora quando os colocarmos dentro da sociedade e os permitirmos funcionar dentro da sociedade, como consequência, isso produzirá um desastre. Olhe para o versículo 4. O versículo 4 vai se concentrar de forma ainda mais definitiva na liderança. Vemos aqui que, em vez dos anciãos, os que têm experiência, o que temos? Observe o que diz no versículo 4. Porém, jovens, Norim, ou seja, a juventude. Repetindo, vou colocar os jovens, e eles serão oficiais, literalmente, seus oficiais. A construção dos pronomes aqui demonstra com a gramática que Deus se separou de qualquer identificação com eles. Já não se refere a eles como meu povo, mas como eles. Muito significativo. Deus, em muitos aspectos, está se separando, não apenas retirando sua presença, mas também enfatiza isso com sua linguagem. Ele está se distanciando dos filhos de Israel. Assim, em vez de líderes piedosos que governam o povo, ele diz, colocarei. Também pode significar permitirei, e ele diz, eu estabelecerei jovens como seus governantes. E a próxima palavra, eu percebo que muitas Bíblias colocam talvez crianças, bebês ou algo assim. Mas quando olhamos em hebraico, é a palavra ta'alu. Ta'alu, no hebraico moderno, define um palhaço ou um coringa. Alguém que não é sério. Geralmente descreve alguém que se comporta de maneira muito imatura.
É isso que eles terão. Eles terão jovens liderando outros, que também são de pouca idade, mas que são muito imaturos. Às vezes, um jovem é bastante competente, talvez até mais competente do que alguém mais velho. Mas não é o caso aqui. Se trata de colocar jovens em posição de liderança, de autoridade, embora não possuam as qualificações necessárias, são muito imaturos para o cargo. Está escrito: são estes os que governarão sobre eles, sobre Judá. Versículo 5. E o povo é oprimido. Aqui está se falando sobre uma liderança inadequada. E quando essa é a realidade, qual é o resultado? Opressão. Então o povo estará oprimido por si mesmo. Nós poderíamos, na verdade, traduzir assim: o povo está oprimindo. Depois diz: um homem contra outro homem, e um homem contra seu próximo. Na próxima frase, fala sobre o jovem não mostrando nenhum respeito, nenhuma honra, de jeito nenhum, por um ancião. Ele tem desprezo. Ele simplesmente não reconhece esse ancião da maneira que a Torá ordena honrar, respeitar. Não, ele está muito longe disso. Ele é muito insolente em relação ao ancião. Ele é frívolo frente a alguém que é honrado. Então, o que a Escritura diz? Simplesmente que esta liderança não reconhece as qualidades que a Torá vê como significativas e preferíveis, como aspectos valiosos, aspectos corretos, apropriados dentro de uma sociedade. Então, você está seguindo os padrões que a Torá fornece para a sociedade e está apartando para substituí-los por algo bem diferente e que está em conflito com a justiça da lei. Muitas pessoas ouvem isso e estremecem. A justiça da lei é um conceito do Novo Testamento. A justiça é também encontrada na própria Torá, em todo o Antigo Testamento, mas também no Novo. Lembre-se da passagem: aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, eles cumprem a justiça da lei. Então vamos prestar atenção. O que vimos aqui é exatamente o oposto. Versículo 6. Por causa de uma liderança adequada, por causa daqueles que são frívolos, tontos, não comprometidos, imaturos, brincalhões. Quando se trata de coisas importantes na sociedade, o que acontece? Essa sociedade vai despencar no caos. Diante dessa realidade, haverá um vazio de liderança adequada. É sobre isso que o versículo 6 está falando. Olhe lá. Porque um homem tomará o seu irmão na casa de seu pai. Então agora, dentro da família, haverá desespero. O que essa passagem nos diz? Quando temos uma liderança inadequada de um governo, quando não existe liderança que está submissa aos planos, à verdade, aos mandamentos e à vontade de Deus, o que acontece? Isso afetará o lar, a família. Aqui nós vemos uma pessoa que está desesperada por liderança e ela diz a seu irmão o seguinte: Simla Lahá, que significa você tem um simlá, que é uma vestimenta. Muitos conhecem o termo em português manto, capa, como por exemplo dos profetas. Eliarro, tinha um manto, uma capa que ele usava, e ele a colocou sobre Elishá, que era seu sucessor. Então esta vestimenta, o simlá, é um instrumento ou um símbolo de domínio, de autoridade. Então esta pessoa tinha essa capa, e seu irmão disse: você tem esse manto, portanto seja você o nosso governante. É a palavra katsim,
No mundo militar atual, se refere a um oficial, alguém que tem um cargo de autoridade. Então está escrito: seja você o oficial, a nossa autoridade. Por quê? Observe a próxima frase no versículo 6. Verá makshela hazot. Provém de um termo para dizer pedra de tropeço e simplesmente se refere ao fato de que a sociedade está em queda espiritual, social e econômica. As coisas não estão indo bem, estão tropeçando. E essa palavra também pode significar ofensa. Dessa forma, a sociedade em Judá e em Jerusalém não está indo bem. Por isso eles dizem: você seja o oficial, assuma a responsabilidade, coloque toda essa bagunça sob sua mão. E agora no versículo 7, o que ele vai fazer? Vaissá, ele levantará. A implicação aqui é que ele vai protestar contra isso. Ele não vai querer isso. O que ele vai fazer? Ele levantará naquele dia uma objeção, dizendo: eu não vou solve. Esse é um termo para identificar um paramédico. Quando alguém tem um ferimento, nós pedimos ajuda e um paramédico chega. Em Israel, geralmente ele vem em uma pequena motocicleta, levando consigo uma bolsa e uma caixa em sua bolsa. E ele vem para prestar ajuda, para resolver um problema, para administrar os primeiros socorros. Mas este aqui está dizendo: não, eu não vou fazer isso. Não me escolha, eu não vou resolver esse problema. Pois na minha casa, ele diz, você está fazendo de mim um líder em minha casa. Não há pão e não há capa. Eu não tenho mais essa roupa. Não coloque isso em mim como um oficial, como um líder do povo. Então, porque a situação é tão ruim, ninguém quer, por assim dizer, concorrer a um cargo. Ninguém quer estar na liderança. Porque a situação é catastrófica. Por quê? De novo, mais uma vez, não devemos esquecer, tudo se deve porque Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ele se retirou da sociedade. Eles estão fazendo isso por conta própria. Eles estão tomando decisões com base no que eles acham que é certo, não com base na revelação através dos mandamentos e da profecia de Deus. Olhe agora para o versículo 8. Pois Jerusalém falhou, ou tropeçou, e Judá caiu devido à sua língua. Isso tem a ver com suas palavras e suas obras diante do Senhor. Quais são suas palavras e suas obras diante do Senhor? Observe esta próxima frase, lamurou-te, que significa uma rebelião. Eles estão agindo em oposição a Deus, tanto por palavras quanto por ações. E eles fazem isso diante, literalmente, ele diz, Einek Vudô, diante sua glória. A palavra diante aqui é literalmente o termo anayen, mas aparece conjugado como anek vudô, os olhos diante, expressando que nosso Deus glorioso pode ver tudo. E eles estão agindo nesse tipo de rebelião, com suas palavras e suas ações contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mais ainda, veja o que diz o versículo 9. Sua aparência, seu rosto responde. E temos um termo para testemunho. Literalmente é a palavra para responder. Mas neste contexto, às vezes uma resposta é uma revelação, um testemunho. E sua aparência, seu comportamento diante deles, testemunha contra eles sobre seus pecados. E são como Sodoma, eles declararam. Agora o que está dizendo é que nosso pecado é como Sodoma. E eles estão anunciando isso. Eles gostam do pecado. Não têm vergonha dele, não estão escondendo isso. Pense por um momento sobre nossa sociedade, tanto em Israel ou na Europa, ou quanto na América do Norte, vemos que o pecado de Sodoma está sendo proclamado. E eles estão orgulhosos disso.
Lembro-me que, não muito tempo atrás, na Casa Branca, numa administração anterior, quando o Supremo Tribunal afirmou, apoiou e sancionou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o que aconteceu? Bem, aquele arco-íris, aquela imagem do orgulho homossexual, o que Deus diz que é abominação. A Casa Branca refletiu que aquelas cores, aquele arco-íris seria do orgulho gay. É isso que vemos aqui acontecendo em Judá, que o pecado de Sodoma eles proclamam, eles não o negam. E o que Deus diz? Ele diz, Oi, Lina Pshá. Oi significa que horrível. É uma palavra que implica numa ameaça divina. Deus está alertando e prometendo. Geralmente essa palavra oi significa que, se não houver mudança agora, que terrível será isso. E isso vai ser horrível, como veremos nas próximas semanas. Terrível para Judá. Observe o que a passagem anuncia. Oi. Ai de suas almas, porque trarão desgraça para si mesmos. É um termo para retribuição, não de vingança. Deus não está agindo com vingança. Não se trata de uma ação que prejudica a Deus, mas prejudica a eles mesmos. Vai contra seus padrões. Deus não está dizendo, estou ofendido, quero vingança. O que a Escritura enfatiza, e claro que isso poderia ser um resultado legítimo, mas o que o texto está dizendo com esta linguagem, o que o texto diz é, se você agir assim, haverá consequências quanto ao que esse tipo de comportamento produz. Assim, trata-se de retribuição, ou seja, é simplesmente uma resposta natural a esse tipo de ação. Ou seja, quando uma sociedade aceitar essa situação, essa sociedade receberá uma retribuição por seu comportamento e sua forma de pensar. Olhe agora para o versículo 10. Diga aos. Observe aqui que Deus, de fato, fará diferença entre distintos comportamentos. Ele fará distinção entre Sadik e o Rachá. Sadik, o justo, e está sendo usado em relação aos justos em geral. E também para contrastá-los com os ímpios. Então observe o que ele diz, versículo 10. Diga aos justos que tudo estará bem, porque o fruto das obras, literalmente, de suas obras, as obras dos justos, o fruto de suas obras eles comerão. Aqui ele está falando sobre retribuição, ou seja, se você é justo, isso traz uma resposta. Mas se você não é justo, se você é ímpio, observe o versículo 11, ele diz, mas ai dos ímpios. Por quê? Tudo lhes irá mal. Então, os ímpios, o que eles podem esperar? Mal. O que é mal? É não fazer a vontade de Deus. Deus quer abençoar e dar vida, e isso é exatamente o oposto. Isso é morte e maldição. Porque eles, e é a mesma palavra sobre a qual falamos antes, uma palavra de retribuição, ele diz, terão a retribuição que fizeram suas mãos. Então, para esse homem ímpio, a retribuição de sua mão, e mão tem a ver com ações, o que eles fizeram será devolvido a eles. Eles vão receber, o mal produz o que é contra a vontade de Deus. É isso que eles vão colher. Agora veja o versículo 12. A propósito, o versículo 12 é onde vamos terminar nosso estudo de hoje. Guardaremos a segunda metade para a próxima semana. Versículo 12. Este versículo 12 é um versículo difícil. Muitas vezes vemos em algumas traduções que eles colocam palavras em itálico, que não estão realmente no texto, para ajudar a pessoa a entender o que se quer dizer e como compreendê-lo. Mas este é um versículo difícil. Ele diz, meu povo, e fala da opressão do seu povo. A opressão aqui é do povo. E é feita por quem?
é feita pela juventude, pelos jovens, por pessoas de muita pouca idade. Os jovens são os opressores de seu povo. Além disso, diz, e as mulheres dominam sobre eles. A palavra eles aqui é povo. A palavra em hebraico é um substantivo, está no masculino singular. Em hebraico não existe um pronome neutro. Existe ele ou ela, mas não um pronome neutro. Aqui estamos falando de um povo. Como em português, que o substantivo povo está no singular, nós dizemos o povo. E ele tem. Em hebraico, nós também dizemos o povo. Ele tem. Esse é apenas um aspecto específico da língua. Continuando, os opressores do povo são jovens, são crianças, e as mulheres governam sobre ele. Ou seja, elas governam o povo. E meu povo, ou seja, seus líderes ou seus guias, o que eles fazem? Eles os conduzem ao engano ou ao erro. Esse é um termo que significa ser levado na direção errada. O que vemos sendo repetido aqui é uma liderança imprópria, que os leva na direção errada, para que o povo não consiga o que Deus pretende para eles. Mas, infelizmente, o que Deus não quer para eles. E por que eles recebem isso? Por suas violações, pecado, transgressões e iniquidades, por ficarem longe do caminho de Deus. Portanto, eles receberão as consequências de tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Versículo 12, mais uma vez, é como se dissesse: os bebês são os opressores de seu povo. Ou seja, o povo será muito fraco. As mulheres irão governar sobre ele. E meu povo, seus guias irão enganar. E o caminho de sua trajetória, ele será. A palavra aqui indica que será engolido ou devorado. Assim, Deus está revelando a Judá que o destino para onde se dirigem não é onde eles querem estar. E eles estão sendo levados a um caminho de destruição. Estão sendo engolidos, consumidos. Por quê? Porque eles rejeitaram a Deus com suas decisões, com suas ações, com a liderança que escolheram, com as condutas que foram aceitas e promovidas. Ao inimigo, eles convidaram e permitiram que ingressasse em sua sociedade. E quando digo inimigo, estou falando de inimigos espirituais. Não necessariamente aqueles de outras nações, mas aqueles que aceitaram o engano, a mentira, as práticas do ocultismo, baseado em outras nações. Eles os trouxeram. E o que aconteceu? A cultura bíblica foi superada. E isso é uma coisa do passado. Portanto, agora, Israel, mais especificamente nesta profecia, Judá vai colher a retribuição de suas más decisões. Eles não agiram com discernimento espiritual, mas permitiram que fossem influenciados pelo ocultismo, pelas coisas que se relacionam à feitiçaria, para se tornarem parte de sua sociedade. E quando isso acontecer, as bênçãos e a presença de Deus serão tiradas. A liderança ímpia será manifestada e esta sociedade cairá no caos. E em vez de conhecerem bênçãos, eles conhecerão bem a condenação do Senhor. Bom, por aqui eu encerro. Até a próxima semana, quando continuaremos com Isaías, capítulo 3, quando, se Deus quiser, completaremos este capítulo. Até lá, que Deus abençoe você ricamente. Shalom, desde Israel. Bless you. Shalom from Israel.
Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.